paz do Senhor, estamos mais uma vez aqui para mais um vídeo. Na tarde desse dia, como título eu coloquei Naamã, homem valoroso, porém leproso. Aqui na palavra do Senhor, em 2 Reis, no capítulo 5, versículo 1, diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Interessante, amados, que Naamã, como diz aqui esse texto, ele era chefe do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu rei e um homem muito respeitado diante da sociedade. Era um homem valoroso, porém leproso. Nós vemos, amados irmãos, que o homem ele tem grande valor muitas vezes diante da sociedade. Nós vemos que aquele homem ele era valoroso diante do povo, ele era respeitado pelo povo, ele tinha grande valor diante do seu rei, porém aquele homem era leproso. E quando ele chegava no seu quarto, na sua casa, diante da sua família, que ele verdadeiramente mostrava quem ele era. Ali, quando ele se despia e ele olhava, ele via que nem aquele valor que ele tinha diante da sociedade, diante dos homens, diante do seu rei, para nada valia se ele não tinha a sua saúde física. Ele olhava para o seu corpo, talvez ele até se angustiava, talvez ele chorava, talvez ele tinha grande amargura no seu coração, porque ele via no seu corpo as marcas que nem as patentes que ele conseguira como o general do exército do rei da Síria, nem com todo o respeito que as pessoas tinham, nem com todo o seu dinheiro, nem com todo o seu valor, era capaz de tirar aquela enfermidade do seu corpo, ao qual muitas vezes talvez ele se envergonhava diante de todos, se ele tivesse que se mostrar de alguma maneira para a sociedade. E aquele homem, ele talvez na sua amargura de alma, quando ele estava ali dentro do seu quarto, diz que uma menina cativa, uma menina presa cativa, estava em outro lugar. Diz que quando houve essa guerra entre os sírios e Israel, foi capturada uma menina e foi levada cativa, e essa menina foi servida de escrava, de serva, na casa de Naamã, servindo a esposa de Naamã. E ela vendo aquele homem daquela maneira, com aquela enfermidade, ela chega para sua senhora e interessante que não interessa a situação em que ela se encontrava. Ela estava cativa, ela estava presa, estava em outro estado, em outro país, em outro lugar, que não era o seu lugar de origem. E ela estava ali. Mas ela não se importou com a sua situação. Ela simplesmente evangelizou, ela falou do seu Deus. Quando ela abriu a sua boca e disse para a sua senhora: Ah, se o meu Senhor estivesse nas terras de Israel, se ela se apresentasse diante do profeta de Deus, ele o restauraria dessa sua enfermidade. Uma enfermidade que nem sequer o dinheiro poderia de maneira alguma curar aquele homem. Porque a lepra tinha tomado de conta do seu corpo. Mas era necessário que houvesse um milagre. E milagre só quem faz é o nosso Deus. E de repente, quando aquela mulher ouve que havia uma esperança para a enfermidade do seu marido, ela corre e conta ao marido que ela ouviu através daquela menina. E o seu marido corre e vai aos pés do rei e fala ao seu rei que tanto era grande diante, o Naamã era grande diante do seu rei. E o seu rei prontamente, na mesma hora, edita uma carta e manda: vai ao rei de Israel e manda aqui, fala que eu estou pedindo
que ele faça alguma coisa por ti. Interessante, o inimigo se rendendo aos pés do rei de Israel, lhe pedindo um favor, necessitando na hora da necessidade, como diz a palavra do Senhor, né? Que nós devemos alimentar os nossos inimigos da água, aqueles que têm sede, dar pão para quem tem fome, porque assim amontoarás brasas sobre a nossa cabeça. Porém, ali o rei manda Naamã ir com aquela carta, e chegando lá, nós nos encontramos diante de um rei que é de uma nação escolhida pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus, mas é um rei incrédulo. Porque quando a carta chega nas suas mãos, diz que ele rasga as suas vestes e diz: sou eu Deus, por acaso, para sarar alguém, para vir a dar cura ao homem? E ele se indigna com aquilo. Mas chega aos ouvidos do profeta de Deus, um homem cheio de unção, de discernimento. Ele manda: não, por que rasga o rei as suas vestes? Manda vir a mim, para que ele verá que há Deus em Israel. E aquele homem vem. Diz que ele vem com uma caravana, com 10 talentos de prata, com 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de vestido. Ele veio na intenção de comprar a bênção de Deus, e a bênção de Deus não se compra. E ele chega ali com toda a sua arrogância, com toda a sua pompa, porque ele tinha isso nas terras dos sírios. Mas para Israel, quem era Naamã? Ele chega ali, ao invés de chegar um homem humilde, um homem que estava precisando de algo, ele vem com toda a arrogância. E ali, quando ele chega à porta da casa de Eliseu, Eliseu envia-lhe apenas um mensageiro com uma palavra. Manda que ele mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Aquele homem cheio de arrogância, ele diz: não são as águas do rio Farfá, do rio Arbana, melhores do que qualquer água das terras de Israel? Por que eu entraria nessas águas sujas do rio Jordão? Cheio de arrogância, cheio de altivez, se sentindo. Ele ficou tão indignado porque ele achava que era bom demais para não ser recebido pelo profeta. O profeta precisava vir, como ele mesmo nos seus pensamentos, ele diz: eu pensava que o profeta chegaria perto de mim, oraria ao seu Deus, passaria a mão sobre a enfermidade e restauraria a minha enfermidade, a lepra. Porém, não é assim que Deus trabalha com a humildade. Ele precisava descer do seu pedestal, ele precisava descer da sua arrogância, é por isso que ele precisava se mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, nas águas sujas, como ele diz. E ali ele se indigna e vai embora, e um dos seus servos chega: mas meu senhor, se ele te mandasse fazer algo difícil, o senhor não faria? E cai na sua consciência: vai, meu senhor, se humilha e faz. O que custa? Se fosse algo tão mais precioso, o senhor não pagaria, não trouxe tantas riquezas da Síria para pagar o profeta? O que custa apenas obedecê-lo? E ali ele vai e mergulha a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, talvez até a 6ª vez, e nada acontece. Mas quando ele dá o 7º mergulho, diz que quando ele se levanta das águas, sua pele está restaurada como a pele de uma criança. Ele fica tão maravilhado com aquilo que ali ele desceu verdadeiramente do seu pedestal, da sua arrogância, e volta ao homem de Deus. E chegando ali ele diz:
Ah, meu Senhor, me perdoa. Porque agora eu reconheço que não há outro Deus em lugar nenhum a não ser em Israel. Ele reconhece que existe um único Deus, soberano sobre todas as coisas, que pode todas as coisas. E ali naquele momento ele diz: meu Senhor, me perdoa, porque eu sou um servo do rei da Síria. E muitas vezes quando ele entrar na casa do seu rei, há uma necessidade que ele se ajoelhe, e eu preciso me ajoelhar também, mas não estou me ajoelhando diante daquele Deus que nada pode fazer, porque ele reconhecia que tantos anos ele era leproso lá na Síria, e nunca o Deus da Síria pôde fazer nada por ele. Mas o Deus de Israel era um Deus diferente. Ele pede até para levar das terras de Israel, para que ele pudesse fazer um altar e adorar o único Deus, que é Deus soberano sobre todas as coisas. E ali ele fez o seu altar, mas ele deixou de adorar o Deus dos sírios. E nisso, amados, nós vemos que o nosso Deus, ele é capaz de fazer coisas grandes. É somente crer. Eu creio que Naamã ele continuou sendo um homem valoroso. Agora saiu, porém, leproso. Porque agora ele reconhecia a Deus como o Senhor da sua vida. Na tarde desse dia, essa mensagem que eu deixo para mim e para você, porque veio do coração de Deus para o nosso coração. Que o Senhor fale profundamente no seu coração. Que Deus ele venha a entrar no seu coração de uma maneira que você possa crer que Ele é o único Deus sobre todas as coisas. Se você já crê, que você fortaleça-se nesse Deus que tudo pode fazer. Na tarde desse dia eu deixo para você. Se você gostou da mensagem, venha a dar o seu like. Venha a se inscrever no canal. Venha apertar o sininho para receber todas as notificações. E venha compartilhar. Venha compartilhar essa mensagem com aqueles que precisam receber uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Que o Senhor vos abençoe na tarde desse dia, no nome de Jesus.